Você já se sentiu observado em um lugar que deveria estar vazio? Já ouviu um barulho estranho e tentou se convencer de que era só o vento? Muitos prédios antigos têm histórias, mas poucos guardam segredos tão sombrios quanto o Edifício Estrela. Uma curiosidade interessante é que, ao redor do mundo, muitos arranha-céus pulam o 13º andar por pura superstição, indo direto do 12 para o 14. Mas e quando um andar simplesmente desaparece? Se você curte um bom mistério e histórias de arrepiar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual o seu maior medo. Agora, apague as luzes e venha comigo descobrir o segredo do andar misterioso. Era uma noite fria de outono, quando Daniel, um jovem arquiteto, se mudou para o Edifício Estrela. A estrutura era imponente, um gigante de concreto e vidro dos anos 70, com uma aura de nostalgia e abandono. O aluguel era barato demais para um apartamento tão espaçoso no centro da cidade, e Daniel logo entenderia o porquê. No seu primeiro dia, enquanto explorava o prédio, ele notou algo estranho no painel do elevador. Os botões iam do 1 ao 12, depois pulavam para o 14, e seguiam até o 20º andar, a cobertura. Não havia botão para o 13º andar. Ele perguntou ao zelador, um senhor idoso, chamado Senhor Alberto, sobre a ausência do andar. O velho homem apenas deu de ombros, com um olhar cansado, e murmurou algo sobre ser um andar de serviço, desativado há muito tempo. A resposta não satisfez Daniel. Como arquiteto, ele sabia que remover um andar inteiro da planta de um prédio era uma tarefa monumental e ilógica. Naquela noite, o sono de Daniel foi interrompido por um som arrastado vindo do cima. Parecia o som de móveis sendo arrastados por um chão de madeira. Mas ele morava no 12º andar, e o de cima seria supostamente o 14º. Ele tentou ignorar, mas o barulho persistiu, noite após noite. Era sempre o mesmo som, monótono e perturbador. Curioso e um pouco assustado, ele começou a investigar. Pesquisou os projetos originais do Edifício Estrela na prefeitura, mas os arquivos do 13º andar estavam misteriosamente ausentes, como se tivessem sido arrancados. Ele conversou com outros moradores. A maioria era nova e nunca tinha notado nada, mas uma senhora, que morava ali desde a inauguração, ficou pálida quando ele mencionou o andar. "Não fale sobre isso, meu filho", ela disse, com a voz trêmula. Algumas portas devem permanecer fechadas. A teimosia de Daniel era maior que o seu medo. Ele decidiu que precisava ver com os próprios olhos. Numa madrugada, quando o prédio estava em silêncio absoluto, ele pegou uma lanterna e foi para a escada de emergência. Subiu os degraus empoeirados, contando os lances. Entre o 12º e o 14º andar, encontrou o que procurava: uma porta de metal, sem número, trancada com um cadeado enferrujado. Não havia maçaneta, apenas uma pequena fresta na parte inferior. Ele se ajoelhou e apontou a luz da lanterna para a fresta. O que viu fez seu sangue gelar. Do outro lado havia um corredor, mas não estava vazio. Estava impecavelmente limpo, com um tapete vermelho e paredes de madeira escura. Parecia um hotel de luxo, completamente diferente do resto do prédio. E por um instante, ele viu uma sombra passar rapidamente no final do corredor. Nos dias seguintes, a obsessão de Daniel cresceu. Ele comprou ferramentas e, em outra madrugada, voltou à porta misteriosa. Com esforço, conseguiu arrombar o cadeado antigo. O metal rangeu, ecoando pelo silêncio da escadaria. Ele empurrou a porta pesada e entrou. O ar lá dentro era gelado e tinha um cheiro estranho, uma mistura de poeira e um perfume doce e enjoativo. O corredor era exatamente como ele tinha visto. As paredes eram adornadas com quadros antigos, cujos olhos pintados pareciam segui-lo. Havia várias portas, todas idênticas, de madeira escura e com maçanetas douradas. Ele tentou abrir a primeira, mas estava trancada. Tentou a segunda, a terceira, mas todas estavam trancadas. Enquanto caminhava pelo corredor, um som suave começou a tocar. Era uma melodia de piano, vinda de algum lugar mais adiante. A música era bonita, mas melancólica, e o deixava com uma sensação de tristeza profunda. Ele seguiu o som até a última porta do corredor. Diferente das outras, esta estava ligeiramente entreaberta. Com o coração batendo forte, ele empurrou a porta. O cômodo era um apartamento luxuoso, parado no tempo. Móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas em uma sala de estar. A música de piano vinha de um antigo gramofone no canto, o disco girando sozinho. No centro da sala, havia uma mesa de jantar posta para 2 pessoas, coberta de poeira, mas com pratos e talheres de prata. De repente,
A música parou. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que o som. Foi quando ele ouviu um sussurro, bem perto do seu ouvido. Você não deveria estar aqui. Daniel se virou bruscamente, mas não havia ninguém. O pânico tomou conta dele. Ele correu para fora do apartamento, pelo corredor escuro, com os olhos dos quadros o seguindo. Ele então tropeçou, caindo perto de uma das portas trancadas. Ao se apoiar para levantar, a porta se abriu com um clique. A curiosidade, mais uma vez, superou o medo. Ele olhou para dentro. Era um quarto de criança, todo em tons de rosa. Havia uma cama pequena, brinquedos espalhados pelo chão, e na parede, desenhos infantis. Um dos desenhos mostrava uma família. Um homem, uma mulher e uma menininha. Mas os rostos de todos estavam riscados com giz de cera preto. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele sentiu que não estava sozinho no quarto. Olhou para o canto mais escuro e viu uma pequena cadeira de balanço se movendo lentamente, para frente e para trás, sozinha. Nesse momento, a porta do quarto bateu com força, mergulhando-o na escuridão total. Sua lanterna tinha caído no corredor. Em pânico, ele começou a bater na porta, gritando por ajuda, mas o som parecia ser abafado, como se as paredes fossem feitas de algodão. Ele ouviu uma risadinha infantil do outro lado do quarto. Desesperado, ele se jogou contra a porta repetidas vezes, até que, com um estalo, a fechadura cedeu e ele caiu de volta no corredor. Ele não parou para pegar a lanterna. Correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. O som da risada o seguia, ecoando pelo corredor, junto com um som arrastado de móveis e a melodia triste do piano, tudo ao mesmo tempo. Ele alcançou a porta de metal, passou por ela e a fechou com toda a sua força. Daniel desceu as escadas correndo, entrou em seu apartamento e trancou a porta. Ele nunca mais ouviu os barulhos do andar de cima. Na manhã seguinte, arrumou suas coisas e foi embora do edifício Estrela, sem olhar para trás. Anos depois, ele descobriu a verdade. Na década de 70, uma família rica morava no apartamento de luxo do 13º andar. Em uma noite trágica, o pai, enlouquecido por dívidas, tirou a vida da esposa e da filha, e depois se suicidou. Desde então, o andar foi selado. Dizem que os espíritos da família continuam lá, revivendo sua última noite eternamente. O som de móveis arrastados era o pai preparando a cena. A música de piano era a mãe, tocando sua canção favorita. E a risada era da pequena menina, convidando novos visitantes para brincar. Daniel escapou, mas o prédio continua lá, com seu andar fantasma, esperando pelo próximo morador curioso. Muito obrigado por assistir até o final. Essa história te deixou com arrepios? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e deixe seu comentário contando o que achou e quais outras histórias gostaria de ouvir. A gente se vê na próxima história. Durma bem, se conseguir.